Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta ao Chega de Ler. E hoje, apesar da gente estar nesse fundo comum de livros que a gente tem todas essas semanas, eu não vou falar de livro. Porque nesse domingo, dia 2, nós vamos ter o Oscar, e dessa vez é uma situação muito diferente e especial, porque um filme brasileiro está indicado não só na categoria de filme internacional favorito, mas também em categorias principais, como melhor atriz e melhor filme. Então eu decidi que essa semana vai ser uma comemoração para esse marco muito importante na história do cinema brasileiro, apesar de que assim, a gente não precisa dessa validação, mas é legal ter. Mas para comemorar eu decidi fazer 2 vídeos. Esse que tá saindo hoje na quarta-feira, um dia que não é muito comum, para eu falar tudo o que eu achei dos filmes indicados a melhor filme. E aí você pensa, tá, o que mais falta pra eu falar, já que o mais importante eu vou falar agora. Então, sexta-feira vai sair um vídeo de aposta sobre todas as categorias principais do Oscar. E se vocês quiserem um spoiler, eu não vou estar sozinha. Mas por enquanto a gente só vai se focar nos melhores filmes, então já vamos começar. Eu não fiz por ordem do que eu mais gostei, nem por ordem do que foi aparecendo lá, que eu acho que é ordem alfabética. Eu fiz por ordem do que eu assisti. E então esse vídeo vai ser separado também em 2 partes, porque eu não terminei de ver 2 deles ainda. Então daqui a pouco eu vou aparecer também pra falar deles. Mas por enquanto, vamos começar aqui. Primeiro a gente tem A Substância, que eu assisti assim que saiu. E todo mundo já conhece a história. Mas caso você não conheça, ele conta a história da Elizabeth Sparkle, uma artista em decadência por causa da idade dela, e que é oferecida uma saída meio diferente para ela conseguir superar essa queda que ela tá tendo na popularidade dela. Porque é toda aquela coisa de que a mulher, quando vai envelhecendo, ela vai perdendo a atenção do público. Então ela recebe uma alternativa para não perder. E essa alternativa é A Substância. Eu já falei desse filme no meu vídeo de melhores filmes de 2024, então não é nenhuma surpresa que ele vai estar em um dos meus favoritos. Eu gosto muito da história, ela é muito criativa, apesar de ser um pouco expositiva. Eu curto muito o quanto ela é diferente. A própria diretora já tinha feito uma outra versão dessa história em 2014, mas eu acho que todas as mudanças que foram feitas pro filme deixam a história muito melhor e muito mais aprofundada. O filme também é um body horror, então ele usa o horror corporal para passar a mensagem que ele quer. E eu gosto muito disso, acho muito doido a gente ter um filme não só de terror, mas que se baseia muito no físico para aterrorizar, ele tá ganhando tanto espaço assim. Eu também gosto muito de todas as simbologias que tem no filme. Toda a história da Demi Moore também faz muito sentido e encaixa muito com o filme, a história dela fora, a história dela real, e aí encaixa muito com a personagem dela que ela faz aqui. É muito legal, eu lembro que eu fui assistir com os meus amigos, e eu acho que o ponto principal que a gente discutiu depois que a gente assistiu o filme é o quão doido é ser a Demi Moore pegando um papel que prova ela como atriz depois de ela ser basicamente largada pela mídia porque ela envelheceu. Uma história exatamente que se encaixa com a da Elizabeth Sparkle na Substância. Ah, eu também amo que o fim é uma trecheira absoluta. Ele passa o nível de absurdo que tem no filme no geral e fica mais absurdo ainda. E eu acho que eu gosto tanto dessa parte porque afasta a galera que quer se sentir muito inteligente vendo um filme. Não quer só se divertir. Então toda vez que eu vejo uma galera muito chatinha falando sobre o filme, eles viram e falam: não, porque a simbologia é muito boa, a mise-en-scène, o ângulo de câmera, sei lá o que, são muito bons, mas o final eu não gostei tanto, porque ele passa do nível, sei lá o que. Então eu gosto muito que incomoda essa galera que é muito tipo, eu sei mais que vocês. No geral, eu achei o filme muito bom, eu dei 4 estrelas de 5 pra ele, e eu fico feliz que seja um filme de terror ganhando tanto espaço, tanto na mídia no geral, mas também nas premiações. Só fico triste que isso talvez signifique que a Demi Moore vai ganhar da Fernanda Torres como melhor atriz. Apesar de que, spoiler, eu acho que a Fernanda tá melhor. Ironicamente, o próximo filme na lista aqui é Ainda Estou Aqui, que, novamente, acho que todo mundo já ficou sabendo sobre o que é a história, mas pra quem não sabe, é sobre a Eunice Paiva, que era a esposa do Rubens Paiva, que foi um político que foi sumido durante a ditadura aqui no Brasil. E a gente segue a vida da Eunice um pouco antes dele ser desaparecido, no momento em que ele é levado, e a vida depois. Esse filme também apareceu nos meus melhores filmes de 2024. Ele é uma história muito sensível. Eu não sei nem como me expressar sobre ela, porque ela é realmente muito boa. Tá, montagem às vezes pode ser meio
pegada. Eu vi um amigo meu falou que o áudio, em alguns momentos, tá meio ruim, mas, sei lá, não me importa. Eu sei que tudo se junta pra fazer um filme genuinamente bom, mas a mensagem desse filme é tão... Não mensagem, mas a história que ele conta é tão bem construída, tão sensível e feita de uma forma com tanta sensibilidade, tanta vontade de contar essa história e de fazer com que a gente nunca se esqueça dos horrores que aconteceram na nossa sociedade há pouquíssimos anos, não tem nem 100 anos, que sei lá, eu entendo e vejo os problemas técnicos principalmente que tem, mas eu sinceramente não me importo muito. Também é meio óbvio, mas a Fernanda Torres tá de partir o coração. A performance dela tá muito mais num lugar de estar contida, para representar a Eunice Paiva, que não tem o direito de explodir, tanto pela situação que ela está, tanto por causa da família, e tudo ao redor dela faz com que ela tenha que se voltar para dentro de si mesma. Então, a gente não tem momentos, uau, grandiosos, de grito, de choro, apesar de ter uma cena específica que tem isso, mas toda essa contenção só mostra o quanto a Fernanda Torres está maravilhosa no papel. E ela não é a única. Eu acho que todo mundo tá muito bem no papel que foi designado para eles. E, opinião impopular, eu acho, mas por mim, ainda estou aqui levava as 3 categorias que eles estão indicados. Eu tenho medo de falar isso e ficar parecendo que é só porque é brasileiro, e aí eu torceria por qualquer coisa brasileira mesmo que seja ruim. Não é isso, é porque genuinamente, de todos os filmes que eu vi até agora, Ainda Estou Aqui é o que mais me pega. É fácil eu ter mais conexão, é a história brasileira, é a gente contando uma história. Também tem a emoção, claro, de ser a gente no Oscar, mas sei lá, genuinamente eu acho que é o melhor que eu vi até agora. Só falta mais 2, mas eu duvido muito que eles vão passar o meu gostar em Ainda Estou Aqui. Ah, queria aproveitar para apontar aqui que eu vi esse filme 2 vezes no cinema. Uma primeira vez, que aí falei pra vocês, né, no final do vídeo de melhores filmes, mas também umas semanas depois, porque eu encontrei com uma amiga que ela também queria ver o filme. Eu falei, bora. E eu chorei nas duas, então eu acho que me pegar assim, realmente me emocionar e me derrubar, porque eu acho que eu chorei as 2 vezes no filme porque me derruba de frustração, de tristeza que essa história seja real. Me faz gostar muito mais desse filme do que qualquer um dos outros que estão indicados. Ah, e eu dei 5 de 5 estrelas pra Ainda Estou Aqui. Mas enfim, passando pra felicidade, a gente tem o Wicked, que eu preciso admitir, eu tava com muito medo quando ele foi anunciado. Quando foi anunciado eu ia começar a gravar, na real, porque tem um rolê que ele tá 10 anos pra acontecer, mas nunca tinha acontecido. Enfim, eu tava com medo principalmente da Ariana Grande, dela não ser muito boa, mas ela tá maravilhosa, assim como todo mundo desse elenco. É um elenco cheio, muito bom, de galera que realmente sabe fazer um musical. O que eu não posso dizer da direção, porque eu acho que a direção mata o que tem de teatro em Wicked. Tipo assim, o Wicked tem que ser muito teatral, e ainda assim, os números musicais, principalmente, que é o mais importante ser teatral, não são. São gravados como um musical meio morto. E também o que foi falado 1 milhão de vezes já pela internet afora, a iluminação e a coloração do filme são horrorosos. E o que é chocante, porque você vê cenas que os personagens estão na frente de vitrais e eles conseguem literalmente controlar a luz que está entrando pelo vitral, mas mesmo assim eles deixam uma luz muito forte que faz um contraluz que você não consegue ver os personagens. E aí, por outro lado, também a gente tem... vendo o filme, você percebe que tudo é muito colorido. Você sabe que a cidade de Esmeralda é muito verde. Você sabe que a Glinda é muito rosa. Mas aí a gente vai assistindo o filme, na hora de editar, eles fazem exatamente como eu faço aqui no canal, quando eu quero fazer uma cena preto e branco, só que não preto e branco totalmente, que você pega as cores vivas que estão no cenário, e aí você abaixa e deixa meio cinza. Isso na tentativa de fazer uma história que é extremamente fantástica, parecer mais séria, que eu acho uma perda muito grande. Eu falei de Wicked no vídeo de melhores filmes de 2024 também, olha só. Porque eu gostei muito, eu saí muito feliz. Eu reassisti, tipo, no meu aniversário, então dá pra ver o quanto eu amei esse filme, mas ainda assim a cor me deixa muito triste de ver. Ah, e também eu acho meio estranho ele ser indicado ao Oscar. Tipo, eu acho ele filme muito bom, mas digno de Oscar? Não sei. Eu não acho ele tão digno de todas essas premiações. Apesar de que eu entendo porque o Wicked em si, o musical e o livro também são extremamente conhecidos, então é óbvio que ia para lá. Ah, e no Letterboxd eu dei 5 de 5, é muito mais pela felicidade, mas eu acho que 4 de 5 seria mais justo. Seguindo, continuando falando de musicais, a gente tem Emília Pérez.
A primeira frase que eu coloquei aqui no roteiro foi: a curiosidade matou o gato. Eu sou o gato. Simplesmente porque eu vi o filme sendo muito elogiado e premiado, e enquanto isso um monte de gente do público falando mal. Aí eu falei, pô, não é possível. Eu pessoalmente tava achando que a galera tava exagerando, porque ele também tá indicado em melhor atriz e em melhor filme internacional e em melhor filme, na real, com Ainda Estou Aqui, então porque ele tem chance de roubar os nossos prêmios, a galera tava contra, e na verdade não é tão ruim assim. Eu achava que o filme era uma comédia, então tá, vou dar uma chance. Se meus amigos acabarem vendo esse vídeo, eles vão poder atestar aqui que eu virei a maior hater desse filme que existe. Eu fui tipo a primeira deles a ver, eu acho, e toda vez que eles perguntavam eu falava, esse filme é horroroso, porque ele é ofensivo. Eu sinto que ele partiu de uma vontade, uma birra do diretor Jacques Audiard. Não sei se fala assim, mas quem se importa com esse cara? Porque ele viu um livro que é bem problemático já, mas ele quis adaptar e ele falou, pô, vou então usar este filme para falar sobre o problema do cartel no México e falar sobre vivências trans, porque no livro não tem essa segunda parte. Primeiro eu não sei, mas vou usar também para falar de vivências trans com a personagem principal. Só que ele faz todas essas coisas de uma forma extremamente ofensiva, e vendo as entrevistas dele, você vê que isso parte de uma arrogância muito europeia, de quando eu fui fazer o filme, eu não pesquisei mais nada sobre o México porque eu já sabia o que precisava. Ou a diretora de elenco falando, o elenco não é mexicano porque não tem atores bons no México, então a gente pegou a Selena Gomez. Tadinha, ela leva de graça, mas ela também tá bem ruim no filme. De qualquer forma, tem muitos vídeos, porque a galera, assim, malhou esse filme. Tem muitos vídeos na internet falando sobre, e tem muitos vídeos muito melhores do que eu, explicando por que ele é ofensivo para pessoas trans e para pessoas mexicanas. Então, não vou me estender muito aqui, até porque eu tenho que falar de mais do que 6 filmes. Então eu vou cortando por aqui. Mas também queria falar que por si só, esse filme é muito ruim. Não importa que seja uma representatividade ruim. Como o filme em si, ele também é horroroso. Como eu falei antes, o Wicked também é um musical. E tem atores que têm essa teatralidade da Broadway. E Emília Pérez também é um musical. Apesar de que sim, ele é um musical diferente. Ele é muito mais falado e não tão cantado quanto o Wicked é. Mas ainda assim, ninguém tá cantando bem. Sendo justa, eu acho que a Zoe Saldanha, ela tá tentando, tá? É meio complicado, mas ela está tentando. A Carla Sofia Gascon chega a ser engraçada porque ela canta muito mal, e ainda assim a versão que a gente tá ouvindo foi alterada por IA pra fazer a voz dela alcançar alguns timbres que ela não conseguia. Outra coisa é de ser um musical ruim, né? Porque além das músicas serem muito ruins e de o jeito que elas são gravadas serem muito ruins também, tem esse negócio de que, cara, você está fazendo um musical pra uma mulher trans. Você poderia pelo menos pensar, pô, eu quero que ela consiga cantar, mas não. Esse diretor não se importava com nada. Mas enquanto a gente tá falando das músicas, eu só queria anotar que eu já ouvi tantas vezes, e eu já vi tantas vezes pessoas zoando Vaginoplasty, que ela tá dando uma volta pra mim e, tipo, tá ficando engraçado, sabe? E aí que vem meu problema, porque eu acho que se Emília Pérez assumisse que é escrachado, ia ser bom. Eu acho que se a Emília Pérez quisesse fazer um filme realmente ridículo, ridicularizando as coisas, Vaginoplasty ia ser um número fantástico. Porque ele é tão exagerado que chega a ser cômico. Ainda assim, eu não sei como eles lidariam com a questão dos cartéis e a transição da Emília Pérez num filme satírico, mas ainda é uma coisa que tinha que ser eu para resolver, e sim o diretor, e ele não quis fazer isso, então só é ruim mesmo. E eu sei que no geral só tô me repetindo, então eu vou parar por aqui. Eu dei 1 estrela de 5, porque alguns momentos me fizeram rir. É triste isso, né? Galera, percebi que eu não fiz resumo de Wicked nem de Emília Pérez, perdão. Vou voltar a fazer os resumos agora. O próximo é Conclave, que eu não fiz um resuminho. Mas Conclave, apesar de ser menos visto, eu acho que a galera talvez esteja sabendo mais sobre o que é, porque a gente está passando por uma situação na vida real que talvez gere um conclave, que é basicamente no filme, pra não entrar na vida real. O Papa acabou de morrer e todos, eu acho, os cardeais se juntam meio que numa assembleia para decidir quem vai ser o novo Papa. E a propaganda desse filme tá sendo muito forte, porque aí do nada o Papa que a gente tem atualmente tá muito doente, então talvez eles façam um conclave, doideira. Mas enfim, sobre o filme mesmo, eu gosto muito dessa ideia, eu gosto muito da representação de que, apesar de se existir essa ideia de que o conclave é uma coisa muito mais religiosa e ver qual cardeal tem uma conexão maior com Deus, na verdade é sobre política.
É muito mais pessoas tentando passar a perna uma na outra. É uma visão extremamente mais realista. Eu adoro esse ponto de vista. Eu acho o roteiro muito interessante. Tem fofoca o tempo inteiro. Minha amiga falou que ela amou, porque tem fofoca o tempo inteiro. Eu tava, tá. Eu também gosto muito de fofoca, mas é fofoca de velho, então não me importo muito. Então tinha um lado meu ficando, nossa, que da hora. Ao mesmo tempo que eu tava, tipo, eu quero saber desses velhos. Mas aí eu admito que é uma coisa 100% minha, tá? Os meus problemas com esse filme são coisas pessoais demais. É essa coisa de, nossa, eu quero saber da vida de um monte de cardeal. Não sei exatamente. E também que eu vi esse filme com muito sono. Seriamente falando, ele tem momentos em que ele deixa o pique cair. Então a história às vezes fica meio lenta. E nesse momento eu tava aqui, ó. Mentira, eu não dormia, mas tipo assim, era um esforço pra eu ficar acordada. Então isso influenciou um pouquinho na minha nota. Eu acabei dando 4 estrelas de 5, porque quanto mais eu penso na história, mais eu gosto. Mas ainda assim eu tive esses probleminhas. Mas ainda assim é um filme muito bom. Eu não sei quais são todas as categorias que ele tá indicado, mas se ele ganhar até acho que melhor filme, é justo. É um filme muito bom mesmo. Próximo na lista do que eu vi, tem Nickel Boys, que adapta um livro desse mesmo título, que conta a história de um menino negro em 1900 e... não é tão velho, mas é 1900 alguma coisa. Quando ele é mandado injustamente para um grupo reformatório de meninos negros também. Então, né, a gente já sabe que não é um grupo reformatório de verdade. E lá ele encontra com um outro moleque que também foi preso, e eles têm muita troca. Eles entendem mais sobre a vida a partir do ponto de vista do outro. E essa coisa do ponto de vista é o ponto mais importante dessa história. Porque sim, eu acho Nickel Boys um filme muito bom. Ele é muito sensível, toda a história que ele quer contar ele conta de uma forma muito boa, mas a parte que mais chama a atenção é que ele conta a história do ponto de vista. Então, se eu fosse um personagem, você não tá vendo minha cara, a câmera são os meus olhos. Então, pensa naqueles jogos em primeira pessoa, que você só vê os braços do personagem, mas você não se vê. A gente passa o filme inteiro sobre isso. E aí a gente acaba vendo a cara do outro protagonista, porque troca o ponto de vista entre os dois meninos. Às vezes tem alguns planos que pegam o povo dessa terceira pessoa, mas essencialmente esse filme é sobre o ponto de vista dos dois meninos. E gravado dessa forma muito interessante. Porque se a gente tem a história contada quase inteira com essencialmente só o que eles viram, o espectador é então colocado num lugar extremamente fechado. Você não consegue ver tudo o que está acontecendo numa cena, a reação de um personagem, por exemplo, porque o personagem que é você, ele tá olhando para baixo. Então a gente não consegue ver a reação do personagem aqui, porque a câmera tá aqui embaixo. Então é muito interessante ter essa abordagem diferente, e ainda assim eles conseguem fazer planos lindíssimos, apesar de querer representar só a visão do personagem. E no final da história, que eu não vou dar spoiler, mas no final toda essa questão de ter o ponto de vista dos dois se amarra de um jeito muito bom também. Então eu acabei dando 4 estrelas de 5 pra ele, principalmente porque eu acho que eles se basearam muito em música para criar uma, não estranheza, mas para você ficar desconfortável em cenas, sendo que eu acho que se você deixasse o silêncio ia ficar muito melhor. Então, eu acho que principalmente a música me tirou bastante em vários momentos, mas a ideia por trás desse filme é muito boa. Eu fico muito triste que ele é tipo assim, o filme esquecido do ano. Próximo da lista a gente tem Um Completo Desconhecido, que fala sobre a vida do Bob Dylan e um ponto específico da carreira, não me perguntem. Porque assim, tá bom, é um filme legal, mas é mais uma biopic. Sinceramente, biopics pra mim só fazem sentido, tipo, pra mim como pessoa. Se eu conheço a pessoa, se eu conheço o artista, se eu quero saber mais. E eu não conhecia de Bob Dylan. Eu acho que eu conhecia 2 músicas dele. Então, pra mim é ok o filme. Se eu posso dar algum crédito, é que eu gostei muito das músicas, e aí eu vou realmente procurar pra ouvir mais delas, porque eu curti bastante. Mas no geral, eu sou muito neutra em relação a esse filme. Posso dizer sim que o Timothée Chalamet tá muito bom, porque eu já vi ele em outros papéis, e ele tá bem diferente aqui, então eu acho que ele tá bem parecido com o Bob Dylan, imagino. Mas no geral é só, sou meio neutra. Eu dei 3 estrelas e meia pra ele, e eu acho ok, justo. E aí agora a gente chega em Anora, que é meio complicado, porque eu assisti o filme, beleza. Fiquei muito engajada nele, que é um negócio meio difícil de acontecer atualmente. Problema de atenção, sei lá. Mas eu tava muito engajada com ele, que já é um ponto muito positivo. Mas eu terminei o filme e eu contei pros meus amigos.
Eles perguntaram o que eu achei e eu falei, tá, eu gostei de ver, gostei da experiência, mas não sei se eu gostei do que eu vi. Só pra contexto, a Nora conta a história da Anora, enquanto ela vive um conto da Cinderela moderno. Basicamente, uma linda mulher, só que com um direcionamento diferente, mais realista. No final, eu acabei gostando bastante desse filme, eu dei 4 estrelas de 5, mas é um negócio que eu fico variando muito entre 3,5 e 4, porque eu tive alguns problemas. Tipo, pra começar, no começo, os primeiros 30 minutos, eu acho a montagem meio estranha, porque ela tem alguns momentos em que ela quer passar várias cenas muito juntas, quase como se fossem aquelas cenas meio montagem, sabe? Que são várias cenas acontecendo juntas com uma musiquinha por cima e tal. Tipo, a gente tem mais pra frente nesse filme, ou sei lá, uma personagem trocando de roupa várias vezes. Parece que o filme quer fazer isso, só que de um jeito diferente. Só que a montagem é muito estranha porque as cenas se estendem demais pra caber numa montagem, mas aí quando a cena se estende demais e parece que ela vai se desenvolver em dar alguma coisa, ela corta e vai seco pra uma cena completamente diferente. Isso acontece 2 vezes no filme e eu acho muito estranho, me incomodou muito, mas fora isso eu achei a montagem até ok. Eu acho que isso é uma tentativa do filme parecer caótico, mas sinceramente as cenas que são muito mais bem exploradas, que o caos tá muito mais no grito e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, são muito mais caóticas. Também eu fico meio assim com a Nora como personagem, porque pra história que ela quer passar, pra história que o filme quer passar, que é basicamente uma desconstrução do sonho americano, que a história de uma linda mulher nunca aconteceria, que não existe essa ideia de mobilidade social tão fácil. Nem tão fácil, o filme quer dizer que não existe essa capacidade da mobilidade social nos Estados Unidos. O sonho americano não existe, é basicamente isso que ele quer dizer. E para esses fins, a Nora funciona como personagem, a gente entende completamente quem ela é. Seguido disso, apesar de que eu acho que o comecinho poderia se estender um pouco mais pra esse ponto. Mas eu acho que pra uma história que o título é o nome da personagem principal, falta. No sentido de que eu senti falta de ver mais sobre ela. Eu sei que no final a gente acaba entendendo muito mais ela como personagem, sem precisar necessariamente dizer. E as pequenas ações dela também dizem muito sobre quem ela é. Mas sei lá, eu senti falta, principalmente na segunda metade, de ter ela como protagonista também. E outra coisa que tá me incomodando bastante, não só desde que eu vi a Nora, mas desde que eu pesquisei sobre, porque eu queria ver quando tava no cinema, tipo assim, tempão. Ainda tá no cinema, tá? Mas é porque ia passar no Cine Sesc uma versão adiantada, então eu queria ver, então eu fui pesquisar sobre o que era. Mas enfim, o que me traz uma estranheza é que esse filme é descrito como uma comédia. Eu não sei, eu sinto uma distância tão absurda da realidade, se é isso, porque eu vejo tanta review de homem falando o quanto riu desse filme, enquanto eu tava extremamente apavorada com o que tava acontecendo. Então, eu não sei se é porque a galera ri de umas coisas absurdas. Eu lembro da galera falando que riu um monte em Coringa, quando o Coringa ataca o homem com nanismo. Eu não lembro nem o personagem dele, mas tipo, né, a galera riu bastante com aquela coisa horrível também. Eu não sei se é culpa da galera que assistiu, ou se é realmente a direção que queria que o caos fosse engraçado. Só que ao mesmo tempo eu fico, pô, a Nora tava desesperada e eu também tava, sabe? Então, sei lá, eu acho meio estranho o jeito que o humor é feito nesse filme. Eu ri de pouquíssimas coisas e nada era proposital. Mas eu ainda acho um filme muito bom. E a Mike Madison tá muito boa como a Nora. Eu já gostava da Mike desde Pânico 5. Achei ela uma atriz realmente muito boa. E apesar de eu achar que o videotape que eles usaram pra mandar pro Oscar seja algum dela gritando, que também é bom, ela grita muito bem, eu acho que a personagem consegue crescer também em momentos de silêncio. Crescimento silencioso que ela passa. Você percebe no olhar dela, você percebe em coisas pequenas também sutis, o quanto ela é uma atriz boa. E eu fiquei feliz de ver isso também porque, mesmo não sendo tanto o foco em alguns momentos, a Nora é uma personagem muito gostável. Você consegue empatizar com ela muito facilmente. Que é uma coisa que eu tava com um pouquinho de medo enquanto eu tava vendo. Porque quando a gente tem essas histórias, tipo Uma Linda Mulher, é muito mais fácil a gente criar empatia no público, fazendo a personagem principal, que vive na prostituição, sendo a mulher com o coração de ouro, igual é a personagem da Julia Roberts. Mas aqui não, a Nora, ela responde, ela briga, ela grita muito, ela xinga muito, apesar de estadunidense só ter um palavrão. Ainda assim, com ela sendo meio agressiva, até muito que bate o pé no chão, a gente consegue criar um carinho muito grande por ela. E eu acho que muita parte
Mérito do filme talvez esteja nisso. Eu acho que a Mike Madison é a melhor parte desse filme. E eu já falei antes, mas eu dei 4 estrelas de 5. E por enquanto é só. Eu tô assistindo Brutalista agora, tive que parar um pouquinho, porque o filme tem 3 horas e 20, e eu preciso viver. Ainda bem que tem uma intermissão no meio, mas daqui a pouco eu volto com essa opinião sobre esse também. E eu tenho que ver Duna Parte 2. Me dei muito mal. Eu vou ver esses dois, e eu volto já já pra falar pra vocês, dar minhas conclusões finais e mandar o vídeo. Então, eu falei que eu ia voltar rápido e eu realmente voltei. Então, vamos continuar com as reviews. Primeiro a gente tem o Brutalista, que é uma não ficção ficcional. Então, ele conta a história de uma pessoa que não existiu de verdade. É uma história tipo Nickel Boys mesmo, na real, que você pode achar que é de verdade, mas é baseado em um livro. E aí, os acontecimentos no geral são baseados na vida real, mas o personagem mesmo não existiu. Mas a gente acompanha o Laszlo, que é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Ele é um homem húngaro, e aí ele vai para os Estados Unidos querer fazer a vida dele lá. E tem todo o negócio do American Dream, de novo, igual tem em Anora e tal. E eu não tava esperando gostar desse filme. Ter 3 horas e 20 me irrita muito, porque filme tão longo assim eu fico, mano... Tá, assim, acho que ele se estende um pouco mais do que o necessário. Dava pra cortar principalmente o final. Eu acho o final extremamente explicativo e não precisa. Normalmente a gente tem aqueles títulos que vão explicando o que acontece com o personagem depois, e aí isso é um jeito diferente de subverter isso, só que é um personagem real, então meio que tipo, tanto faz a gente ter isso ou não. Então eu acho meio desnecessário. Sei lá, eu sinto que tem umas partes que poderiam ser arestas aparadas pra deixar o filme mais tranquilo, não mais tranquilo, mas melhor. Não só por ser mais curto, mas por aparar coisas que não são tão necessárias. Mas no geral eu gostei muito dele. Ele traz essa discussão de você manter a sua visão artística ao mesmo tempo que você tem que se entregar um pouco pro capitalismo e ter que fazer o que eles pedem, senão você não vai fazer dinheiro. Novamente ele quebra a coisa do sonho americano, que você vai para os Estados Unidos, você vai fazer uma vida nova, você vai conseguir ter sucesso de qualquer forma. Não sei, eu gostei muito, achei muito interessante. Me incomoda muito o fato de que usaram IA. Em todas as partes, na real, as partes que usaram IA me incomodam. Terem usado para fazer as ideias dos sketches do Laszlo me incomoda muito. Terem usado, eu não sei se é um modulador de voz, mas usaram IA para mudar a voz do Adrian Brody, que é o Laszlo, e da Felicity Jones, que faz a mulher do Laszlo, que não lembro o nome, perdão. Mas usaram IA para conseguir melhorar o sotaque deles. E ainda assim eu vi gente falando que o sotaque deles não tá tão bom assim. Então eu acho muito doido, porque aí eu paro e penso, talvez fosse melhor você contratar atores que ou são húngaros mesmo, ou que realmente conseguem fazer um sotaque húngaro. Sim. Então esse negócio de IA me irrita muito. Eu já mencionei em Emília Pérez, mas eu acho que aqui me incomoda muito mais porque é um filme realmente bom. Então usaria a IA meio tipo, pô, mano, meu pai é. Mas no geral eu gostei muito. Todos os atores estão muito bem, né? Apesar do negócio da IA. Tá todo mundo muito bem, é uma história muito boa. E eu quero muito revisitar ela depois da loucura do Oscar. Tipo, poder assistir só esse filme no dia e ficar tranquila sabendo que eu não tenho que assistir outro filme em, tipo, 2 horas, porque eu tenho que assistir todos. E eu acabei dando 4 estrelas de 5 pro Brutalista. E eu amo muito que, primeiro eles gravaram de um jeito diferente, é uma técnica diferente, não sei exatamente o nome. É Panavision, que eu vi a galera falando. E ela é muito cara, por isso que não se usa mais. E ainda assim o filme consegue ser muito barato. Eu achei isso muito interessante. Talvez porque usaram IA em algumas coisas, então gastaram menos. E eu também gostei muito dos títulos, dos créditos passando, porque eles vêm de ladinho assim. E os títulos que separam a parte 1 da parte 2, porque tem um intervalo no meio, também tem uma placa, assim, um título, que também é muito bonito. Eu gostei muito do design também desse filme. Mas enfim, agora eu vim com uma notícia ruim, porque eu não consegui, eu dei meu máximo, mas eu não consegui assistir Duna. Porque eu não tô com tempo, basicamente. E eu nunca vi Duna parte 1, então ontem eu tava tentando assistir a parte 1 pra conseguir chegar hoje, assistir a parte 2 correndo e gravar o vídeo mais correndo ainda. Aí chegou muito de noite, eu não tava nem na metade da parte 1, eu falei, mano, não vai rolar. Então eu tenho que pedir desculpa porque esse vídeo vai ficar infelizmente incompleto. Apesar de que assim, apesar de tudo, apesar de todos os elogios que eu ouvi sobre Duna, eu acho que ele só ganha categorias técnicas. Não vai ganhar melhor filme. Eu nem sei em que outras categorias principais assim vai estar indicado.
mas eu acho que melhor filme, ele definitivamente não ganha. Mas então eu vou fazer uma review do que eu acho pra vocês, baseado no que eu vi os outros conversando, falando sobre. Porque eu acho que Duna Parte 2, ele é, como um filme, funciona melhor que o Duna Parte 1, porque o Duna Parte 1 ele vai construir uma coisa e ele terminar na metade, quebra a expectativa. É mais um dos filmes que, quando divide o filme em duas partes, ele faz dar esse erro muito grave, que em Wicked não tem, porque ele é dividido em duas partes, mas ele termina num sentimento de quero mais, mas ao mesmo tempo você também já viu a catarse da personagem. Você vai ver mais depois, mas se terminasse ali também seria um filme muito bom. Ao contrário do que eu vi gente falando sobre Duna Parte 1, que o final ser cortado assim, tira o peso, não fica tão bom. Então eu acho que por terminar a história, Duna Parte 2 vai ser muito melhor. Eu acho que a técnica vai ser maravilhosa. Eu realmente tenho interesse em saber a história de Duna. Parece ser muito legal, é um clássico do sci-fi por um motivo. Eu só não consegui ver agora, que é uma pena. Mas aí o Oscar ainda não passou, então eu vou correr pra ver antes dele acontecer. Mas é isso, essas são minhas opiniões. Pô, mano, eu preciso falar que eu acho que a corrida do Oscar desse ano tá meio fraca. Pensando puramente nos melhores filmes só, tem muito filme bom e tem muito filme que eu amei. Mas eles só se encontram, assim, em Ainda Estou Aqui. Porque, óbvio, eu falo que a Substância é muito bom e o Wicked são muito bons. E eu amei eles, só que eles são muito bons não pra Oscar. E Ainda Estou Aqui eu acho que ele é muito bom, e ele é muito bom pra Oscar, e eu amei. Enquanto isso, Conclave, A Nora, O Brutalista, Nickel Boys... Nossa, gente, tá difícil de lembrar. São muito bons, mas eu não amei. Não me pegou em um lugar diferente. Ao contrário de ano passado, que a gente teve, ok, Barbie, que eu amei. Eu não sei se é muito bom pra Oscar, mas é um filme muito bom. A gente teve Anatomia de uma Queda, que é um filme que eu amei, eu achei muito bom. O Assassino da Lua das Flores também, que é muito bom e eu amei. Os Rejeitados, que é muito bom e eu amei. Então eu acho esse ano meio fraco pros filmes. Me deixa meio triste. A coisa que mais motiva a gente esse ano é o Brasil estar indicado lá. Mas em geral é isso, eu não acho que esse ano tá tão forte, tão espetacular. A parte mais importante é a gente estar indicado, o que é muito da hora. Mas ainda assim, eu vou ver. Eu espero que a gente ganhe todos, apesar de que eu não acho. E aí, pra mais spoilers disso, vocês esperam pra sexta, quando sair o vídeo sobre as minhas apostas pro Oscar. E por hoje é só. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem like nele. Se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. Essa semana vai ser focada em Oscar, mas normalmente eu falo de livros. Minhas redes sociais vão estar na bio aqui, para caso vocês queiram conversar comigo fora do YouTube. Comentem o que vocês acham. Se vocês gostaram de Emília Pérez, se vocês odiaram algum dos filmes que eu não gostei. Que eu gostei, na verdade, né? Ou se vocês odiaram o que eu não gostei também, tá tranquilo. Compartilhem com quem vocês acham que podem gostar desse vídeo. E por hoje é só. Tchau!